O Sampaio é o nome ideal para o Santos? Me parece que não. Eu acho que grande parte da torcida hoje já consegue enxergar isso. Agora, o Sampaio tá mudando o time, hein? O Sampaio tá mudando o time. Isso é um ponto importante. É aquilo que a gente discute. Tem perfil? Não sei, parece que não. Só conhece de futebol? Conhece muito. Entendeu o ponto? Essa é a questão. Sampaio é um cara que conhece futebol, né? Se você olhar a carreira do Sampaio, é um cara vitorioso, né? E também, como auxiliar, trabalhou com o Adenor Bach, o Tite, que é um treinador de respeito. É inegável que o Tite é um bom treinador. Podemos gostar ou não do estilo do Tite. Às vezes é um cara chato nas entrevistas, né? Eu concordo com isso. Mas o Tite é um vitorioso, né? E o Sampaio conviveu com o Tite no Flamengo, como auxiliar, né? E também conviveu com o Tite na seleção brasileira. Então, assim, essa expertise do Sampaio de ter convivido com o Tite em grandes momentos e também, claro, ser um conhecedor de futebol, isso pode agregar muito nesse trabalho no Santos. E o Sampaio enxerga algumas situações que nós cobrávamos, por exemplo, do Pedro Caixinha, não é isso? Se nós estamos sofrendo com os nossos laterais pela direita há algum tempo, e não é de hoje, porque o Sherman não tá bem, o Léo Godoy já mostrou que não serve, e o Aderlan, não sei o que acontece, mas demora demais para voltar, né? Eu brinco que é impressionante. O Pedro, no Flamengo, é claro que o Pedro é mais novo, mas o Pedro no Flamengo voltou de uma lesão de ligamento cruzado anterior, a mesma lesão do Aderlan. O Pedro voltou com 7 meses. O Aderlan já completou 1 ano no departamento médico do Santos. O que eu posso fazer? Eu não sei o que acontece no Santos. O jogador no Santos se machuca, o cara não sai do departamento médico. Ou ele sai justamente no prazo ali médio de recuperação, ou ele ultrapassa esse prazo, né, com muita folga. É o caso do Aderlan. Então, quando você fala de uma lesão de ligamento cruzado anterior, a medicina fala em 8 a 10 meses. O Aderlan já passa de 12. Entendeu? Então não joga mais. Não sei por qual motivo. Espero que pelo menos seja relacionado para a partida do próximo domingo. Então, Sampaio, com o Sherman mal, com o Léo Godoy que não serve e com o Aderlan que clinicamente parece ainda não estar 100%, ele enxergou a necessidade de improvisar, ou pelo menos mudar a formação do time para o jogo do próximo domingo. O Elias vinha falando do Luizão como lateral direito há muito tempo aqui no Varanda Futebol Debate. Por que não testar o Luizão? Por que não testar uma linha de 3? Então o Sampaio, ele consegue fazer aquilo em pouquíssimo espaço de tempo, que o Pedro Caixinha não conseguiu enxergar, né? Então ele coloca o Luizão, e não sabemos ao certo se teremos amanhã, ou domingo, perdão, um 3-5-2, né, com o Luizão formando a linha de 3 zagueiros, soltando o Gabriel Bontempo e o Escobar como alas, né? E aí você tendo 3 no meio-campo, o Schmidt, o Pituca e o Roleiser, e o Guilherme colado lá no Tiquinho Soares. Não sabemos se teremos um 3-5-2. Eu gosto muito de um 3-5-2 bem feito. Não o 3-5-2 que o Caixinha fez contra o Corinthians na fase de grupos do Campeonato Paulista. Aquilo foi uma piada. O Santos só não foi goleado aquele dia na Neoquímica Arena porque o Corinthians teve piedade de nós. Ih, mamãe! Tá certo? O Corinthians teve piedade de nós. Senão o Santos tinha sido goleado naquele dia na Neoquímica Arena. Foi um fracasso aquele 3-5-2. Agora, um 3-5-2 bem feito, testado, bem montado, eu acho que pode dar muito certo. E, aliás, eu nem acho que os alas ideais, talvez o Bontempo sim, mas se você tem, por exemplo, um 3-5-2 bem feito e tem um Souza pela esquerda, ou até mesmo um Kevson, eu acho que pode ser muito legal, entendeu? Pode ser muito legal. Então eu gosto da ideia do 3-5-2. Já num 4-3-3 ou 4-4-2, eu ainda quero ver como vai se comportar o Luizão. Entendeu?
Eu quero ver como vai comportar o Luizão, como vai se comportar o Luizão. Vamos à provável escalação do Santos para a partida contra o Red Bull Bragantino? Tá aí na tela para você. Esse foi o primeiro teste, né, do treinador Pedro Caixinha. Nós colocamos aqui num 4-3-3, né? Num 4-3-3, que pode se tornar um 3-5-2 ou até mesmo um 4-4-2, né? Poderemos ter aqui até um 4-4-2 com Bom Tempo fechando aqui, fechando no meio-campo, né? E o Guilherme mais próximo do Tiquinho Soares lá na frente. Mas dentro desse 4-3-3 montado, aqui para você que está curtindo o Varanda, nós temos Gabriel Brazão no gol, Luizão improvisado pela direita, na zaga Gil, Zé Ivaldo e Escobar pelo lado esquerdo. Então você já tem uma novidade aqui que é o Luizão entrando na linha defensiva. No meio-campo, João Schmidt, outra novidade, retorno do Diego Pituca ao meio-campo e Benjamin Roleiser. Na frente, o Gabriel Bom Tempo, jogando como jogava na base em grande parte do tempo dele. Lembrando que o Bom Tempo jogou como meio-campista central na base, jogou como meia e jogou também como atacante pela direita. O Bom Tempo jogou praticamente em todas as posições do ataque na base. Agora, aonde que o Bom Tempo vinha desempenhando o seu melhor futebol na base? Era como atacante pela direita ou como meia. Era assim que o Bom Tempo se destacava na base nos últimos anos. Ele tinha, sim, jogado já como meio-campista central, né? Mas aonde ele mais se destacava nos últimos anos de base era justamente no ataque pela direita. Então, ele vai jogar na dele. Ataque pela direita o Bom Tempo. Por mais que eu estivesse gostando dele como meio-campista central, hein? Acho que o Bom Tempo fez um bom papel por ali. Gostei de ver o Bom Tempo jogando como meio-campo. Guilherme pela esquerda e Tiquinho Soares como centroavante. Então, é esse o Santos Futebol Clube. Provável para a partida contra o Red Bull Bragantino. É esse o Santos Futebol Clube provável contra o Red Bull Bragantino. Eu gosto da ideia, eu acho que é um bom time, é uma boa formação, considerando que não teremos Barreal, Soteldo e Neymar. São 3 desfalques importantíssimos. Então é claro, se o Soteldo estivesse em condições, seria titular. Se o Barreal tivesse em condições, seria titular. Se o Neymar tivesse em condições, seria titular. Esses 3 jogadores, me parece que hoje todos os 3 jogariam, né? Jogariam se estivessem bem, mas estão fora. O Verón não tá legal, o David Washington até agora não mostrou para que veio, então me dá a impressão do time escalado pelo Sampaio no treino de ontem ser realmente um time bom, né? Então vamos aguardar. Os ingressos estão à venda para a partida contra o Red Bull Bragantino. A diretoria do Santos baixou um pouquinho os ingressos. Tá aí na tela para você os ingressos para a partida contra o Red Bull Bragantino. Você tem ingressos de R$300 cadeira coberta Dom Pedro, depois R$250 para cadeira social, cadeira térrea, e também temos R$200 para arquibancada e também para geral santista, e o PCR R$150, né? Portanto, temos aí os valores, tivemos aí uma média de R$100 de redução, né? De redução no valor dos ingressos. Jogo às 20h30 na Vila Belmiro, 20h30. A expectativa é que a Vila Belmiro tenha aquele público de 10, 12 mil, 13 mil torcedores na vila mais famosa do mundo. E olha, definida a arbitragem para o jogo do próximo domingo, hein? Definida a arbitragem para o jogo do próximo domingo, quem apita o jogo na Vila Belmiro é Rafael Claus, de São Paulo. Assistente 1, Danilo Ricardo Simon. Assistente 2, Fabrini Bevilacqua Costa. E o VAR, Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul, né? Olha, como não é o Palmeiras que tá do outro lado, eu acho que o Rafael Claus passa, né? Eu não gosto do Rafael Claus, eu acho um árbitro ruim, né? Não me agrada o Rafael Claus. Mas o perigo do Claus é quando ele apita jogo do Palmeiras, né? Isso aí, eu vou falar uma coisa pra você. O Claus é perigoso quando apita jogo do Palmeiras. Quando apita jogo do Palmeiras. Ó,
Muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. Deixa eu mandar um abraço pro Luiz Fernando Chagas, tá dizendo bom dia, Marcão. Trabalho espetacular do Varanda, líder absoluto em audiência. Parabéns a todos do Varanda. Obrigado, Luiz. Obrigado, um abraço pra você. Só da Varanda Futebol Debate. Santos sempre Santos. João Batista, bom dia, Marcão. Do jeito que o Santos está indo, acho que vamos ficar à beira do rebaixamento até o final. Olha, eu não quero acreditar nisso, viu? Eu não quero acreditar nisso, cara. Seria realmente dolorido, né? Eu continuo vendo potencial nesse elenco do Santos, viu, gente? Agora, é aquele velho negócio. Não adianta nada a gente ficar na parte teórica e quando, de fato, o Santos entra em campo, acontece o que tem acontecido, né? Então, infelizmente, hoje, o torcedor do Santos está preocupado. Também estou. Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. O Santos hoje, ao lado do Grêmio, são os 2 piores times do campeonato em termos de futebol jogado, né? O Santos hoje, ao lado do Grêmio, pratica o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Então, pior do que você estar na 18ª colocação é você jogar o futebol péssimo que o Santos tem jogado. É isso que preocupa o torcedor. Então não adianta nada aqui a gente ficar falando que o Santos tem elenco, que o Neymar é o jogador que vai arrebentar no Campeonato Brasileiro, que o Soteldo vai fazer os gols que não fez na carreira, que o Barreal... Não adianta. Que o Rolês era o novo Messi da Argentina. Não adianta nada, entendeu? Porque na prática não é isso que estamos vendo, né? Na prática não é isso que estamos vendo, entende? Então é um futebol realmente muito ruim do Santos. Agora, eu não quero acreditar que o Santos vai brigar contra o rebaixamento, né? Agora, a realidade hoje é essa. Paulinho vai. Lamentável o time tira e coloca o Pituca. Pituca, 38 rodadas da Série B, muito ruim. Ganha mais de 1 milhão e futebol muito fraco. Pituca é um retrocesso no clube. Pituca é pior que o Guilherme. Paulinho, um abraço pra você. Obrigado, Paulinho. Obrigado pela mensagem. Cara, eu gosto do Pituca, cara. Eu não acho que o Pituca é tão ruim quanto você tem falado aí, não. Respeito sua opinião. Mas eu gosto do Pituca. Acho que o Pituca não tem jogado realmente aquilo que a gente espera. Não é o craque que muitos acham que ele é também, né? Mas eu acho que o Pituca pode ser importante. Pode ser importante. Eu não descartaria o Pituca e não entendo, assim, que ele é um jogador horroroso, assim como eu também não acho o Guilherme horroroso, como dizem. Agora, os dois estão em fase ruim. O Guilherme não tá legal há muito tempo. Se nós olharmos aí, eu acho que 5, 6 jogos do Guilherme recentes foram jogos ruins. Eu acho que o fato de o Guilherme e o Sampaio e tanto o Caixinha estarem insistindo, né, com o Guilherme, isso de alguma forma é ruim para ele, porque às vezes você tira o jogador da vitrine, vem cá, fica um pouquinho no banco, vamos conversar aqui durante a partida, né, para um pouquinho para refletir como que você está atuando. Às vezes você preservar o atleta é a melhor coisa que você faz, né? E o Guilherme, ele está sendo jogado aos leões, ele está jogando mal, né? Continua jogando e a torcida pegando no pé dele. Já o Pituca teve esse momento de banco, né? Eu acho que o Pituca tem tudo para voltar e mostrar um bom futebol. Agora, a gente precisa claramente entender aonde o Pituca vai chegar, né? O Pituca tem suas limitações, mas eu acho que ele pode ser importante. Acho que foi o Alexandre Santástico que falou ontem, eu concordo com ele. Por que não o Diego Pituca sendo testado de 5? Entendeu? O Pituca é um jogador versátil, o Pituca é um jogador que pode fazer mais de uma posição. Por que não testar o Pituca como primeiro volante? Será que não seria interessante? Então, eu não descartaria o Pituca, eu não desistiria do Pituca. Eu acho que é um jogador que ainda pode entregar para o Santos Futebol Clube, né? Wesley Ferreira. Marcão, desculpa a insistência, mas precisamos de jogos em São Paulo, porque ninguém briga por isso. Wesley, esse é um ponto importante, a gente fala muito sobre isso, né? Aliás, o Santos pode jogar no dia 12 de maio em São Paulo contra o Ceará. Santos e Ceará, o jogo pode acontecer no Morumbi, é uma segunda-feira e o jogo está marcado para as 20 horas. Esse jogo pode ser em São Paulo. O Santos define os últimos detalhes para realmente mudar esta partida para São Paulo. Dia 12 de maio, Santos e Ceará pode ser em São Paulo, faltando detalhes para que isso seja confirmado.
Olha, eu acho que falta um pouco da diretoria de empenho para colocar mais jogos em São Paulo, né? Não acredito que é somente o problema de falta de estádios, problema de conflito de datas por conta dos jogos dos grandes da capital. Não, eu acho que falta empenho da diretoria e vontade da diretoria para que o Santos possa jogar mais em São Paulo, entendeu? Então, acho que falta... A gente brinca, né? Que o Santos só joga em São Paulo se não estiver ventando muito, se não estiver chovendo, se não estiver com engarrafamento, enfim. Para o Santos jogar em São Paulo, tudo precisa acontecer, né, de acordo com a cartilha. Senão os caras optam por jogar na Vila Belmiro, por jogar em Santos. Então, que falta vontade da diretoria do Santos em mandar jogos na capital, para mim não resta dúvida nenhuma. O Santos Futebol Clube, o presidente Marcelo Teixeira, prometeu 5 partidas em São Paulo esse ano. Estamos no dia 25 de abril, chegando quase à metade do ano, e o Santos jogou a quantidade 0 de partidas na capital como mandante esse ano. Então, meu amigo, é aquilo que a gente fala. Prometer, qualquer um promete. Falar, qualquer um fala. Realizar, cumprir aquilo que fala, é uma outra história. É uma outra história, né? Então, o Santos precisa jogar. Eu volto a dizer, eu sempre fui favorável, continuo sendo favorável ao Santos fazer a sua arena em Santos. Em Santos. Agora, não jogar em São Paulo, não ganhar dinheiro com a sua torcida que está aqui, na capital, é absurdo. É absurdo, né? E não tem essa de o São Paulo não aluga o Morumbi, o Palmeiras não aluga o Allianz, o Corinthians não aluga a Neoquímica Arena. Todos eles alugam. É só você pagar aquilo que eles querem. Simplesmente assim. Simplesmente assim. O São Paulo não rasga dinheiro porque também está devendo muito. O Palmeiras não rasga dinheiro porque aluga o Allianz Parque para shows. Por que não alugaria para o Santos? Se o Palmeiras aluga o Allianz Parque para tudo quanto é show, é Justin Bieber, todo mundo vem aí e toca no Palmeiras. Pô. Por que o Santos não pode jogar? Pode sim. Tanto que a Leila liberou no Campeonato Paulista, quem deu para trás foi o Marcelo Teixeira. Todo mundo que vem aí toca. Todo mundo que vem aqui no Brasil vai lá e faz show no Allianz Parque, faz show no Morumbi. Então se você alugar e se responsabilizar ali pelo estádio, acabou. Você aluga, seja o Morumbi, seja o Allianz Parque, aluga. Talvez você pague mais caro, mas aluga. Então falta a vontade dos nossos dirigentes, né, para jogar em São Paulo. Falta a vontade dos nossos dirigentes para a gente jogar em São Paulo.